voltamos ao Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem, conheça a linha de produtos www.segmagem.com.br. E voltamos aqui com essa conversa gostosa, desmistificando aí São Paulo, né? Muito interessante, Eduardo. Um prazer recebê-lo, viu? Prazer, Cátia. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a fundação e falar sobre São João e São Paulo? A Fundação de São Paulo, ela obteve uma série de ritos processuais dos jesuítas, né? Certo. Então, a data oficial, 25 de janeiro de 1454, ela foi uma data arbitrada, uma data escolhida a dedo. Vai ser no dia da fundação de São Paulo. Piratininga vai ser fundada no dia de São Paulo. A conversão de São Paulo, o apóstolo dos gentios. Se há uma tendência de que São Paulo é o apóstolo dos gentios, e nós estamos em São Paulo para expandir a mensagem da Boa Nova para os índios que estão naquela terra que eles estão descobrindo, né? Eu preciso fazer um preparo um pouco maior do que esse. Então, eu antecedi para 29 de agosto do ano anterior a conversão de 50 catecúmenos no dia da degola de São João Batista. De São João. E por que foi escolhido São João? Porque ele tem relação com a ideia de Iocanã, ou seja, o anunciador de que algo maior virá. Fato. Mas isso... E essa anunciação seria São Paulo, no caso, e aí veio a fundação de São Paulo. Então esse é algo grandioso que aconteceu, né? Porque está muito ligado aos jesuítas, né? E aqui existe uma presença muito forte de alguns deles, como o padre Leonardo Nunes, padre Anchieta, padre Manuel da Nóbrega. Qual o contexto deles na história de São Paulo? Padre Manuel da Nóbrega, ele era o líder, né? Certo. Ele foi lá para Salvador e a rebelia aí do Vaticano e da coroa portuguesa desceu, veio para o sul porque sabia que algo de muito importante para os jesuítas estava aguardando eles aqui na região do Paraguai, região do Paraná, certo, partindo por São Paulo. O elo de comunicação mais forte que eles tinham na época era o padre Leonardo Nunes, ou seja, o Abaré Bebê, o padre voador. Por que é voador? Porque ele tinha uma capacidade muito grande de se deslocar rapidamente, de norte a sul, leste a oeste, e os índios ficavam admirados como é que ele se deslocava rapidamente. Então parecia que ele voava, né? Sim. E ele respeitava a cultura da etnia local, dos tupis, dos guaranis, e isso foi interessante, porque também mostra que interagir é você respeitar as diferenças culturais. Então, o próprio padre Leonardo Nunes teve essa missão especial. O Manuel da Nóbrega apostava no talento do José de Anchieta. E ele era jovem, o José de Anchieta, e ele foi deslocado para São Paulo porque ele fez todas as apostas para essa região. Quando eu falo São Paulo, estou falando da região do Sudeste, caminhando para o Paraná, né? Mas, por exemplo, Padre José de Anchieta e Manuel da Nóbrega influíram na defesa do Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro não fosse tomado pelos franceses. Sim. Então, já a gente fala de simbologia, né? A simbologia do brasão do Rio de Janeiro tem 3 flechas. E o barrete da Frígia, que é um chapeuzinho vermelho, no centro, né? Aquelas 3 flechas é relação direta com a conquista, a retomada dos portugueses com o Padre José de Anchieta, atuando ativamente nisso na fundação do Rio contra os franceses, né? Olha que interessante, né? As coisas se ligam. Se ligam muito. Existe um caminho percorrido, né? Que fala-se de Peaberu. Você pode falar um pouquinho? Sim, o Peaberu significa terra batida própria para a estrada, né? Isso é interessante. Você chegou aqui no século XVI e descobriu o quê? Você descobriu índios em guerra? Sim, descobriu índios em guerra, mas você descobriu várias sociedades estruturadas interligadas por estradas. Que estradas? São os Peabirus. Então, do litoral de Santa Catarina ou do litoral de São Paulo, eu conseguia chegar a Cusco, no Peru, simplesmente percorrendo os Peabirus. Os índios sabiam, os descobridores foram sabendo aos poucos, mas nem tudo foi descoberto a tempo, né? Mas, de qualquer forma,
esse meio de interligação era o caminho, a veia necessária para que os espanhóis e os portugueses chegassem para o centro da América do Sul, chegassem às reservas de prata, de Potosí e assim por diante. Né? E hoje não mais? Não existe mais esses caminhos ou só os índios mesmo? O que aconteceu é que a expansão determinou construções de novas estradas, então, se não fossem esses relatos anotados, iam dizer que Peabiru seria um mito. Certo. Tal foi o desaparecimento delas, porque construíram estrada de um lugar, construíram cidades em outro lugar, ocupação para a agricultura, então a trilha em si foi perdida em muitos pontos. Então, existe ainda os Peabirus, mas eles não são interligados em 5.000 quilômetros de estrada de interligação, como tinha na época do descobrimento. Eu tive lá no litoral paulista, nós temos um deles, né? E nós podemos tocar, né, em algumas pedras lá que eles supostamente passaram. Eu acredito que sim. A da pedra é interessante porque também é conhecido Peabiru como o caminho de São Tomé. É verdade. E Tomé, né, Sumé, é um mito de um senhor que esteve na América do Sul evangelizando ou ensinando técnicas aos índios, né? E isso é muito interessante, a agricultura, a astronomia, a observação das estrelas, qual a época certa de plantio, quais os alimentos que pode curar as pessoas. Então, esse civilizador, ele ficou muito marcado, né? Sumé ou Tomé. É verdade. Você pertence à eubiose. Sim. Não é? O que é a eubiose? A biose no grego significa saber bem viver. A eubiose é uma escola iniciática em que é estimulado o estudo comparativo das ciências, religiões e filosofia. E esses estudos nos conduzem à busca do autoconhecimento e à nossa evolução como pessoa. E como surgiu esse seu interesse pela simbologia de São Paulo? É uma coisa até emocional, né? Você perceber que os sinais estão em todos os lugares. Por que uma rua tem um nome? Por que uma avenida tem um nome? Por que escolheu tal cor para tal símbolo? Por que tal nome foi o escolhido dentre tantos outros nomes? Por que a cidade se chama São Paulo? E aí vem a busca destas respostas, nos leva a encontrar outras coisas mais interessantes e você vê que a história da sua cidade que você nasceu está interligada com muitas outras coisas legais que a gente aprende na escola ou que a gente convive na história da humanidade. Né? Tenho certeza. O nosso brasão foi mudado aqui de São Paulo? Foi, mas faz muito tempo, com correções heráldicas, né? Mas o brasão ele tem um ponto interessante, que se você observar, tem uma espada de um cavaleiro, tem um braço de um cavaleiro carregando uma bandeira branca com uma cruz vermelha. Essa é a cruz da Ordem de Cristo, né? Então, é dizer que São Paulo, ela é a concretização do sonho português, do sonho luso, de chegar às Américas, e também da Ordem de Cristo, que foi quem herdou a Ordem dos Templários. Então, o ideal templário, o ideal de materializar o paraíso na Terra, alcançou a América. Nossa, e esse assunto é fantástico, né? O que os Templários têm a ver com São Paulo, então? Mas uma pincelada, porque isso é assunto para a próxima pauta. Eu acho que tem tudo a ver, assim, no sentido de ter levado o espírito bandeirante. Sim. E de trazer a boa nova, vamos dizer assim, sacramentalizada pelos jesuítas. E a ordem dos jesuítas, ainda que não seja a ordem de Cristo, mas a ordem dos jesuítas tem o JHS, tem um brasão lindíssimo, que evoca o sol, evoca a Trindade, evoca o Espírito Santo, evoca a renovação das coisas, né? Bem, é muito assunto e eu tenho certeza que as pessoas estão curiosas. Eu gostaria que você deixasse disponível os seus contatos, porque eu sei que você faz palestras sobre o tema. Então, por favor, passe seus contatos. Pois não, meu e-mail é ncarvalho@ig.com.br. E no site da Eubiose também tem anúncio de programações, de palestras, www.eubiose.org.br. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.